Crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, lido por Sónia Pedro. Capítulo 11. Do alvoroço que foi na cidade, cuidando que matavam o mestre, e como além foi Álvaro Pais e muita gente com ele. O pajem do mestre, que estava à porta, como lhe disseram que fosse pela vila, segundo já era percebido, começou de ir rijamente a galope em cima do cavalo em que estava, dizendo altas vozes, bradando pela rua: Matam o mestre! Matam o mestre nos passos da rainha! Acorra ao mestre que matam! E assim chegou à casa de Álvaro Pais, que era dali grande espaço. As gentes que isto ouviam saíam à rua ver que coisa era, e começando de falar uns com os outros, alvoroçavam-se nas vontades e começavam de tomar armas, cada um como melhor e mais azinha podia. Álvaro Pais, que estava prestes e armado com uma coifa na cabeça, segundo usança daquele tempo, cavalgou logo à pressa em cima de um cavalo que anos havia que não cavalgara. E todos os seus aliados com ele, bradando a quaisquer que achava, dizendo: Acorramos ao mestre, amigos! Acorramos ao mestre, que filho é del rei Dom Pedro! E assim bradavam ele e o pajem indo pela rua. Soaram as vozes do arruído pela cidade, ouvindo todos bradar que matavam o mestre. E assim como viúva que rei não tinha, e como se lhe este ficarem logo de marido, se moveram todos com mão armada, correndo à pressa, para o diziam que se isto fazia por lhe darem vida e escusar morte. Álvaro Pais não quedava de ir para lá, bradando a todos: Acorramos ao mestre, amigos! Acorramos ao mestre, que matam sem porquê! A gente começou de se juntar a ele e era tanta que era estranha coisa de ver. Não cabiam pelas ruas principais e atravessavam lugares escusos, desejando cada um de ser o primeiro. E perguntando uns aos outros quem matava o mestre, não minguava quem responder que o matava o conde João Fernandes, per mandado da rainha. E per vontade de Deus, todos feitos de um coração com talento de o vingar, como foram às portas do paço, que eram já cerradas antes que chegassem, com espantosas palavras começaram de dizer: O matam o mestre, que é do mestre, quem cerrou estas portas? Ali eram ouvidos brados de desvairadas maneiras. Tais e havia que certificavam que o mestre era morto, pois as portas estavam cerradas, dizendo que as britassem para entrar dentro e veriam que era do mestre ou que coisa era aquela. Deles bradavam por lenha e que viesse lume para pôr em fogo aos passos e queimar o traidor e a leivosa. Outros se aficavam pedindo escadas para subir acima, para verem que era do mestre. E em tudo isto era o arruída tão grande que se não entendiam uns com os outros, nem determinavam nenhuma coisa. E não somente era isto à porta dos passos, mas ainda ao redor deles, pero homens e mulheres podiam estar. Umas vinham com feixes de lenha, outras traziam carqueja para acender o fogo, cuidando queimar o muro dos passos com ela, dizendo muitos doestos contra a rainha. De cima não minguava quem bradar que o mestre era vivo e o conde João Fernandes morto. Mas isto não queria nenhum crer, dizendo: Pois se vivo é, mostrai-no-lo e vê-lo-emos. Então os do mestre, vendo tão grande alvoroço como este e que cada vez se acendia mais, disseram que fosse sua mercê de se mostrar àquelas gentes. De outra guisa, poderiam quebrar as portas ou lhe poer o fogo e, entrando-se dentro per força,
não lhe poderiam depois tolher de fazer o que quisessem. Ali se mostrou o mestre a uma grande janela que vinha sobre a rua onde estava Álvaro Pais e a mais força de gente, e disse: Amigos, apacificai-vos, cá eu vivo e são, som, que a Deus graças. E tanta era a turvação deles, e assim tinham já em crença que o mestre era morto, que tais havia aí que aporfiavam que não era aquele. Porém, conhecendo todos claramente, houveram grande prazer quando o viram, e diziam uns contra os outros: Oh, que mal fez, pois que matou o traidor do conde, que não matou logo a aleivosa com ele. Credes em Deus, ainda lhe há de vir algum mal per ela. Olhai e vede que maldade tão grande. Mandaram-nos chamar um dia já de seu caminho para o matarem aqui per traição. Oh, aleivosa, já nos matou um senhor e agora nos queria matar outro. Lei cheia, que ainda há mal de acabar por estas coisas que faz. E sem dúvida, se eles entraram dentro, não se escusara a rainha da morte, e fora maravilha quantos era da sua parte e do conde poderem escapar. O mestre estava à janela e todos olhavam contra ele, dizendo: Ó Senhor, como vos quiseram matar per traição, bendito seja Deus que vos guardou desse traidor. Vindo-vos, dai ao demo esses passos, não sejais lá mais. E, em dizendo isto, muitos choravam com prazer de o ver vivo. Vendo ele Estonce, que nenhuma dúvida tinha em sua segurança, desceu a fundo e cavalgou com os seus, acompanhado de todos os outros, que era maravilha de ver. Os quais, moiledos ao redor dele, bradavam, dizendo: Que nos mandais fazer, senhor? Que quereis que façamos? E ele lhe respondia, a dor podendo ser ouvido, que lhe agradecia muito, mas que por Estonce não havia deles mais mistério. E assim encaminhou para os passos do almirante o pousava o conde Dom João Afonso, irmão da rainha, com que havia de comer. As donas da cidade, pela rua Peruelia, saíam todas às janelas com prazer, dizendo altas vozes: Mantenha-vos Deus, Senhor! Bento seja Deus que vos guardou de tamanha traição, qual vos tinham bastecida. Cá nenhum por Estonce podia outra coisa cuidar. E indo assim até à entrada do Rocio, e o conde vinha com todos os seus e outros bons da cidade que o aguardavam, assim como Afonso Yanes Nogueira e Martim Afonso Valente e Estevão Vasques Filipe e Álvaro do Rego e outros fidalgos. E quando viu o mestre ir daquela guisa, foi-o abraçar com prazer e disse: Mantenha-vos Deus, Senhor. Sei que nos tiraste de grande cuidado, mas vós merecieis esta honra melhor que nós. Andai, vamos logo comer. E assim foram para os passos o pousava o conde. E estando ele por se assentar à mesa, disseram ao mestre como os da cidade queriam matar o bispo e que faria bem de lhe ir a correr. E o mestre quisera além ir. Disse a Estonce o conde: Não cureis disso, senhor. Se o matarem, quer o matem, quer não. Cá posto que ele moira, não minguará outro bispo português que vos sirva melhor que ele. Ao dito do conde cessou o mestre de sua boa vontade e o bispo foi morto desta guisa que se segue.